Fala Vasco, como é que vocês estão? Mikael Silva aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero trazer uma reflexão acerca de que nós devemos tomar cuidado com um certo público que está em alta na internet e que geralmente são feitos de caras que são pobres ou camaradas que começaram a ascender socialmente vendendo curso para os homens de como se comportar para atrair mulheres. E por que eu estou falando isso? Porque volta e meia aparece para mim vídeos de alguns desses camaradas. E não que eu não compactue da mesma ideia de que é importante você saber lidar com mulheres e também com homens, você saber acerca do comportamento humano, você saber como as pessoas funcionam. Porém, quando a gente começa a observar essas pessoas, a gente vê que tem um certo tipo de padrão. Geralmente são homens que não têm uma skin bonita, ou seja, meu padrão. Os caras têm um shape, ou seja, na maioria das vezes eles malham, e eles têm uma autoconfiança elevada. Tendo essa autoconfiança elevada, eles têm o poder de oratória muito grande, e no meio desses vídeos os caras sempre fazem o quê? Uma oferta de um e-book, uma oferta de um treinamento, uma oferta de uma mentoria para que você compre e se torne aluno dele e aí você aprenda a ser o cara número 1 cobiçado pelas mulheres. Ou você se torna o cara desapegado, tudo na intenção de fazer as mulheres correr atrás de você e você ter uma noite de prazer ou ir para os finalmente com uma mulher. Muitos desses caras eles pegam alguns escritos de Carl Jung, de Freud e de alguns outros psicólogos, psicanalistas, fazem uma junção através da inteligência artificial, criam um e-book e ficam repetindo essas falas e te vendem isso. Ou às vezes eles gravam aulas te mostrando como fazer isso. E eles falam que eles têm a solução para poder vender para você e solucionar o teu problema. Só que, quanto mais eu vejo esse tipo de conteúdo e vou observando esse padrão comportamental, de fato, eu chego à conclusão de que se você quer ser um cara altamente atraente para uma mulher, a regra número 1 que está em todo o livro de desenvolvimento pessoal, gestão comportamental, livro de filosofia, de literatura, até mesmo dentro da palavra de Deus é: viva a sua vida. Tenha uma vida própria. Não existe método infalível de conquistar a mulher, pessoal. Isso é papo de pega-trouxa. Isso é papo de pegar o quê? Imbecil. Vou falar bem claro aqui. É papo de pegar imbecil, desocupado, desesperado e carente. Porque a pior coisa que você pode fazer na sua vida é viver uma vida correndo atrás de mulher. E você, mulher, viver uma vida correndo atrás de homem. É literalmente desperdiçar o que você tem de mais precioso, que é o teu tempo, a tua existência, a tua juventude, correndo atrás do vento. É algo que não vai te trazer retorno. Porque você projeta no outro a expectativa de te fazer feliz, sendo que você é infeliz consigo mesmo. Qual a chance disso dar certo? É loucura, velho. Então quando eu vejo na internet uns camaradas tudo com shape, posturado, falando grosso, e chega assim: você, a partir de hoje, com esse meu método, com esse meu treinamento, com esse meu e-book que tá aqui na descrição, você vai se tornar o conquistador. Mano, pula fora disso aí, cara. Uma conversa sincera aqui, altas horas da noite, a gente conversando aqui, na boa. Quer de fato ser um camarada, um homem de valor? Começa a ler livro, meu irmão. Começa a estudar. Desenvolve um ofício. Começa a gerar valor para a sociedade. Se torna alguém útil. Começa a observar os camaradas que fizeram a diferença na humanidade e tu vai ver que existe um padrão nesses caras. Todos eles eram altamente desocupados e quanto mais responsabilidades você tem, mais sentido a tua vida ganha. E mais você começa a se tornar alguém relevante. Entenda uma coisa: tudo aquilo que é escasso, tudo aquilo que é raro, se torna valioso. Entende? Se tem uma demanda por algo, esse algo soluciona um problema,
ao mesmo tempo é escasso, existe um certo nível para poder você chegar e conquistar esse algo, isso aqui se torna altamente atrativo. Existe aquela frase que diz que se é de todo mundo, não é de ninguém. Quanto mais fácil uma pessoa chega até você, mais fácil essa pessoa vai embora. Quando você começa a entender isso, você vê que isso é libertador. Porque você não vive igual um trouxa, correndo atrás de mulher, meu irmão. E mulher não vive igual uma trouxa correndo atrás de homem. Acorda pra vida, bicho. Às vezes eu me deparo com alguns cortes dos camaradas. Mano, você vai fazer isso, você vai se tornar o galanteador, o pegador, isso, aquilo, outro. Eu falo, cara, puta papo de maluco. Porque encontra um monte de gente, na maioria das vezes frustradas, ou cara que tem baixa autoestima, que é feio, na maioria das vezes pobre, quebrado, não tem o que proporcionar pra ninguém, nem pra ele mesmo, nem saiu da pendura ainda. Aí o cara vai buscar por métodos de como conquistar a mulher, para tentar levar a mulher para o finalmente, para ter uma noite de prazer. Aí depois que passa isso, a mulher enxerga que o cara é um fracassado, derrotado, que não tem valor. E diga-se de passagem, a mulher que se permite cair nos braços de um camarada desse também é igual a ele. E aí você vê o mundo do jeito que tá. Só que para não ficar somente nessa minha crítica a esse tipo de coisa, de fato, você quer aprender algo sobre comportamento humano? A maioria desses caras, eles fazem um compilado do que Jung e Freud escreveu. Então tem alguns livros que falam a respeito disso. Tá? O livro mais antigo de todos que vai falar acerca disso tem aqui as Sagradas Escrituras, que vai mostrar de fato a natureza do homem e da mulher. Se você ler a Bíblia, minimamente você vai entender que a natureza do homem e da mulher é má. Não existe bonzinho nessa história. O grande problema é quando a gente começa a vilanizar só um lado da história. Existem alguns movimentos aqui na internet que eles acabam vilanizando só o lado feminino, e existe outro polo que vilaniza somente o lado masculino. E Carl Jung, ele vai explicar no seu livro, que eu comecei a ler agora, Animus e Anima, ele diz que Animus é a energia masculina que existe dentro de nós, tanto do homem e da mulher, e Anima é a energia feminina que existe tanto dentro do homem quanto da mulher. Ou seja, razão e emoção. E aí nesse livro ele vai explicando como que funciona a dinâmica do relacionamento e vai explicando como que essa natureza ou essa energia funciona dentro de nós. Ele diz que quando um homem ele começa a ficar mais quieto, não fala aquilo que está incomodando ele vai guardando o sentimento, automaticamente ele diz que a anima, ou seja, o polo feminino está tomando de conta dele. Porque é natural do homem manifestar o ânimo, ou seja, a força masculina dele, e expressar através da lógica e da razão aquilo que ele sente para solucionar o problema. Quando ele começa a ficar sentimental demais, ou seja, discutindo o tempo inteiro, de conversinha, ou muito emocionado, ou muito choroso demais, ou qualquer coisa o ofende, automaticamente ele vai ficando mais pacato, significa que a energia feminina dele está florescendo, está tomando de conta dele. E o grande problema entra quando esse cara é dominado por essa energia, ou seja, ele vai para o polo feminino demais. E o contrário também acontece com a mulher. Quando a mulher ela se torna violenta, descontrolada, ela começa a atacar com palavras, ela começa a desprezar, desdenhar do seu parceiro ou de alguém, ela se torna descontrolada, a famosa mulher macho. Quando a mulher começa a se comportar dessa forma, significa que o ânimos dela, ou seja, a energia masculina, está tomando de conta dela. E aí ela passa a se comportar como um homem. Logo, essa mulher, quando ela vai escolher um homem para se relacionar, ela escolhe o quê? Um camarada que está no polo feminino. E começa a castrar esse camarada. Então há um desequilíbrio. E aí Jung, ele explica que é necessário haver um equilíbrio entre essas duas naturezas. Ou seja, a mulher, ela pode ter a razão, ela pode ter a lógica, mas ao mesmo tempo ela tem que ter um equilíbrio com a emoção, porque a sua natureza em si, a maior parte dela é uma natureza emocional. Então ela está mais familiarizada com as emoções. Já o homem é a razão e a lógica. Esse polo não pode ser invertido. Quando inverte, há um desequilíbrio. E aí o que acontece?
Quando você vê esses caras na internet vendendo métodos de como conquistar a mulher, a maioria dos seguidores desse cara que compram esses cursos, que vivem o tempo inteiro correndo atrás desses treinamentos para conquistar mais mulher, esses caras estão no polo feminino, velho. Batata. Porque quando você olha para os camaradas que se comportam e que eles tocam o terror nesse mundo aí pegando um monte de mulher, esses caras eles estão pouco se lixando para o que as mulheres pensam dele. Esses caras eles são bons em fazer dinheiro. Esses caras eles têm uma vida própria. E eles entendem como que funciona a natureza feminina. E de onde saiu essa fonte? De Jung, mano. Carl Jung ele explica como que funciona a psique feminina e masculina. Então, quer de fato entender como é que funciona essa dinâmica do comportamento, as emoções, ou os arquétipos inconscientes do ser humano, tanto do masculino quanto do feminino? Lê Carl Jung. Não fica comprando e-book de internet. Não fica participando de treinamento, deixando um influenciador que na maioria das vezes nem é tanta coisa assim, e às vezes não consegue nem conquistar uma mulher, porque aqui entra outro problema que esse livro também aborda. Quando você vai para a internet e você fica vilanizando um dos polos, é muito comum você achar outros influenciadores que vão compactuando dessa ideia e propagando essa ideia, fazendo com que você ganhe um viés de confirmação, ou seja, o cara tá falando aquilo que você quer ouvir. E aí você vai crescendo e adquirindo um viés de confirmação e vai cada vez mais se isolando da realidade e do contato com o sexo oposto. E não há outra forma de você se tornar bom em procurar um equilíbrio senão tendo contato com a outra parte. Só há uma forma de aprender a nadar, é pulando na água. É por isso que é tão importante você ter boas referências e estar num ambiente que tem pessoas de outro sexo, porque você aprende como que funciona a dinâmica do comportamento. Claro que tudo isso com equilíbrio. Todas as vezes que você sai da sua casa na intenção de adentrar o sexo oposto, você está correndo risco. E você tem que ter consciência disso. Ah, mas por que tem falsa acusação? Sim, bastante. Ah, mas por que a pessoa pode fazer isso, pode fazer aquilo outro? O Estado está a favor da mulher? Sim, isso também é verdade. Só que esse é um risco que todo homem ele corre quando ele decide sair de casa para o dia de maldade ou quando ele decide se relacionar no nosso país. É por isso que a própria palavra de Deus vai dizer que o celibato, seja ele por uma vocação própria, seja ele através de um dom de Deus, a própria Bíblia vai dizer que o celibato ele é um dom de Deus, é um chamado, ou seja ele por uma força maior imposta pelo território ao qual você está, mas você direcionando isso para Deus, é louvável e haverá recompensa e galardão para você na eternidade, parceiro. Trazendo mais para um sentido religioso aqui. Então, ou seja, a Bíblia não condena celibato e a Bíblia também não condena o casamento ou o relacionamento. Só que se você está em um país a qual as regras do jogo estão jogando contra você, entenda, ou você joga a regra do jogo, ou você pula fora para outro país que pode te favorecer, no quesito de que não ter leis que vai muitas das vezes punir um inocente. Ou criar um ambiente propício para falsas acusações se proliferarem, ou sem entrega a nada, as pessoas têm milhares de seguidores simplesmente por causa da beleza. Isso é irracional. E muito disso por conta de você que vive consumindo esse tipo de conteúdo de camaradas que vendem e-book na internet, quando o camarada acessa lá seguindo, a maioria desses caras está seguindo um monte de mulher bonita. E essas mulheres não têm mérito nenhum de ter esse monte de seguidor, porque elas só conquistaram aquilo abrindo uma conta nas redes sociais e postando fotos delas mesmas, até mesmo simplesmente de rosto ou em alguma pose. E esses mesmos caras que estão reclamando que a picha tá salgada, tá lá o tempo inteiro, linda, bom dia, boa tarde, boa noite. Ou seja, comportamento de gado. Aí é preciso vir um preto aqui falar a realidade para você parar de ser trouxa. E viver a tua vida, começar a estudar, a ler livro, a gerar valor para você mesmo, para a sociedade, para as pessoas que estão ao teu redor. E aí, automaticamente,
Por você se tornar alguém raro, alguém relevante, alguém de valor, mulher de valor que existe, sim. Você muitas das vezes pode estar num ambiente errado, vai enxergar valor em você e vai querer algo com você. Mas se não aparecer, a sua vida continua a mesma, porque você não vai estar preocupado com isso. Você vai estar vivendo a sua vida. Você não vai ter esperança, não, porque vai brotar algum aqui, porque isso, aquilo, aquilo. Não, você vai estar vivendo a sua vida. Eu não estou dizendo que não tem importância você escutar esses influenciadores que falam acerca de comportamento humano ou do nicho de relacionamento. O problema é que quando você começa a enxergar um padrão, na maioria das vezes, ou é um cara velho, que se tivesse novo estaria correndo atrás de mulher, porque quando ele era novo ele corria atrás de mulher para cima e para baixo, ou é um cara, muitas das vezes, preto, feio, que não tem mulher correndo atrás dele, e aí ele bebe da fonte de um conhecimento e começa a passar essas instruções na tentativa de angariar seguidores e ganhar dinheiro e enriquecer com isso, que é a maioria dos caras. Ou às vezes é um camarada simplesmente ressentido, que desejaria ter uma família sólida e numerosa e uma mulher para que amar, só que ele passou por uma grande decepção, e aí ele vai abrir cada vez mais feridas, não só dele, mas a de outros homens que estão aqui na internet. E a mesma coisa funciona para mulheres. E quando você entra no conteúdo dos caras, é sempre o mesmo assunto, as mesmas falas, as mesmas linhas de raciocínio, os mesmos produtos, as mesmas reclamações, o mesmo tipo de viés, o mesmo tipo de visão. E aí entra ano e sai ano, você vê o tempo chegando na vida desses caras, e às vezes até acontece de um desses caras que tem uma postura de não se relaciona assim, assim, assado, aparecer com uma mulher. E aí aparecer com a mulher, o cara fala, caramba, aí o seguidor, nossa, mas não era pra viver o estilo low profile, não era pra ter ninguém, não era pra viver um migtal. Aí você vê que a intenção do cara é o quê? É ter alguém do lado dele e ganhar o dinheiro dele. E aí, a partir do momento que ele passa a ter dinheiro, ele vai proporcionar para a mulher que está do lado dele conforto e segurança. Então, de fato, existem alguns livros que você pode ler que vai começar a fazer com que você coloque o pé na água e comece a se familiarizar como que funciona essa dinâmica de comportamento. E são livros básicos, e depois você adentra em Carl Jung, porque daí é um mar de conhecimento. Tudo isso para quê? Você entenda como que funciona o comportamento de uma mulher e o comportamento de um homem, e não paute sua vida em viver correndo atrás nem de um, nem de outro, e tentando buscar validação e aprovação, e internalize-se, ou seja, um processo de autoconhecimento, para você poder entender as nuances das tuas emoções, do teu ser, e se melhore como ser humano. Parar de ficar dando palco para esses caras que muitas das vezes vivem falando um monte de loucuras na internet, que às vezes pode ser verdade e até é verdade, mas esses camaradas têm por finalidade te vender curso e não te tornar um cara inteligente de fato, te tornar um cara de valor, porque esses caras te enxergam como números, como cifrão, como gados. E ao desligar as câmeras, os caras falam, mano, não é possível que tem cara que pense desse jeito. Quão trouxa esses caras são. É inadmissível. Ô, velho, convenhamos aqui. Você fica mandando mensagem pra mulher bonita, seguindo 10, 20 dias. Eu conheço o cara, velho. É vergonhoso, eu conheço o cara. De ambiente de trabalho, que você entra no perfil do cara, todas as meninas bonitas do trabalho, o cara tá seguindo. Quando uma moça te acha interessante e ela vai no teu perfil e vê que você tá seguindo um monte de mulher bonita, ela fala, esse cara aqui é um tarado. É um gado. É um emocionado. É carente. Tá buscando validação. Tá desesperado. Velho. São regras simples que se você ler, você consegue aprender. Então, para que tá feio. Entendeu? Para que tá feio. Outra coisa, esse negócio de ficar mandando mensagem pra mulher só porque a mulher é bonita. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você é doente, filho? Você tem problema? Curtindo foto das meninas a troco de nada? A moça, no caso do homem curtindo a foto dela, ou a mulher curtindo a foto do homem,
O cara ou a mulher só tem a aparência, não tem uma palavra de sabedoria para te agregar, não tem valor nenhum para te agregar na tua vida, não tem solução nenhuma para te entregar. Simplesmente pelo fato do cara abrir a conta, não sabe nem que você existe, você tá ali igual um trouxa curtindo foto. Aí depois você tá buscando por e-book que vai te tornar mais atraente. Não tem e-book que resolva teu problema, irmão. Não tem e-book. O que vai resolver teu problema é vergonha na cara e estudar, se tornar alguém útil e relevante para a sociedade, fazer dinheiro, fazer dinheiro. De resto, pode esquecer. Então depois não adianta ficar se isolando numa bolha da internet, virar um camarada que, eu faço parte do movimento tal, não sei de quê, não sei das quantas, e é isso mesmo, de ficar comentando no canal de outro macho o tempo inteiro. O cara posta um vídeo lá falando mal de mulher, o cara tá lá, é isso, é aquilo outro. A mulher posta um vídeo mal falando de homem, mas tá lá a imbecil, porque é isso, aquilo outro lá. Só dando like, engajamento e gerando visualizações que vai fazer o camarada ganhar em dólar. Enquanto isso, o cara não tá te passando uma informação útil que vai gerar valor na tua vida. E você sabia, a título de curiosidade, vai desbloquear a tua mente aqui, papo de coach aqui agora. Você sabia que vídeos motivacionais, discursos motivacionais, palavras de efeito, é literalmente uma espécie de uma droga para o cérebro masculino? E principalmente quando o cara ele passa por uma desilusão amorosa, ele sai de um relacionamento, na maioria das vezes ele foi chutado, deixado, algo desse tipo, ele sai de um relacionamento, ele busca esse tipo de conteúdo para aliviar a dor que ele está sentindo. E na maioria das vezes esse conteúdo é igual droga, vicia. Só que ao mesmo tempo não te tira do lugar, irmão. Você fica viciado nessa porcaria de conteúdo e você não move um dedo para poder sair desse buraco ao qual você tá. Entendeu? Ao invés de você ir correr, que é normal acontecer isso, ao invés de você ir malhar, você começar um hobby novo para poder deixar a tua mente ocupada e se desvencilhar o máximo possível, trabalhar mais, fazer dinheiro, algo desse tipo, gravar conteúdo aqui, o que os caras fazem? A maioria dos perdedores, vídeos motivacionais, grupos e páginas aonde vai demonizar o sexo oposto, e aí eles passam a se tornar discípulos desses caras que passaram pela mesma situação que eles. Só que uma pequena parcela vai para esse grupo e eles vão estudar, eles vão se motivar, eles vão começar a malhar para se tornar um cara de alto valor. A maioria deles ficam nesse tipo de público pro resto da vida, se lamentando e se lamuriando, demonizando a mulher. E no caso da mulher, demonizando o homem, seguindo influenciadoras que não têm relevância nenhuma. Então, mano, pelo amor de Deus, preste atenção. Se você de fato quer um conhecimento de como que funciona o comportamento masculino e feminino, vai para Carl Jung, vai para Freud, começa a ler com paciência. Eu não tô falando você fica buscando resumo não, tá? É ler livro mesmo, ó. Pegou aqui, ó. Livro. De capa a capa. Vai lendo com calma. Outra coisa, ler livro não é só olhar resumo do livro ou capa e contra capa, não. Isso é loucura. Porque o segredo de você criar trilhas neurais e ter repertório está nas entrelinhas. Ou seja, quando você pega um livro e lê ele por inteiro, você tem contato e profundidade. Isso gera em você trilhas neurais, autoridade, experiências, raciocínios lógicos, comparações, gera conhecimento e sabedoria. Beleza? Então, existem alguns livros aqui, ó. Primeiro, Ânimos e Anima. Depois, livro de Gustavo Cerbasi, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Fala acerca de comportamento humano, vai te livrar de muito problema. Já numa primeira conversa que você tem com a pessoa e você enxergar profundidade ou razoabilidade. Vamos colocar essa palavra, não sei se encaixa bem nesse contexto, mas vamos colocar essa palavra, ou seja, essa pessoa ela é rasa demais. Outro livro. Michael, comecei a conversar com a mina que agora não sei muito como é que funciona para poder criar uma conexão. As 5 linguagens do amor. Isso aqui, pessoal, você entendendo sobre isso, você vira inclusive até um vendedor fora de série. Porque isso aqui é comportamento humano. Só que aqui ele vai falar acerca do relacionamento. Mas você pegar o conhecimento daqui e aplicar, inclusive, para vender no teu trabalho ou para lidar com as pessoas do teu ambiente, isso funciona demais. Outro.
fogo no parquinho, principalmente para quem é cristão, tá? Tem vários ensinos mostrando aqui, à luz da palavra de Deus, como que funciona um namoro, um relacionamento, qual que é a mentalidade que você tem que ter. E não iniciar muitas das vezes de uma forma errada, simplesmente buscando por prazer, né? A chance de você se quebrar é gigante, principalmente com as leis de hoje, né, papai? Tá ligado? Para adentrar um pouco mais, esse aqui, ó. Primeiro você lê o Ânimos e Animas, e depois, se você quiser ler esse aqui, é praticamente uma continuação, só que mais detalhada, voltando para destrinchar o perfil feminino. Com profundidade, o camarada que criou esse tipo de ciência, esse tipo de análise e compilada. A maioria dos autores, e principalmente essa galera da internet aí, busca nesse cara algumas das instruções que ele passa e fala a respeito. A fonte tá aqui, ó, Carl Jung. E depois tem outro livro, esse aqui é um pouco mais técnico, Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo. Esse aqui vai destrinchar tanto natureza masculina e feminina e os arquétipos, dando passo a passo, detalhe por detalhe. Quando você começa a ler esse camarada, a tua visão de mundo ela é expandida e pouco a pouco você vai entendendo a dinâmica de relacionamento e aprende que você precisa ter uma vida própria, viver a tua vida independente do outro, mas se tornando alguém relevante por você mesmo, não para ficar atraindo a outras pessoas. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o teu like, se inscreva no canal, compartilhe comigo, será um prazer, uma honra receber cada um dos senhores. Muito obrigado, até o próximo vídeo e tamo junto, vasos.